Até agora a gente falou sobre as tentativas de evitar os conflitos. Às vezes é preciso negociar para chegar a um consenso dentro de uma disputa. Mas será possível viver sem conflito? A gente fez essa pergunta ao psicanalista Christian Dunker, que já participou aqui do Tonight. Vamos ver. Tudo indica que sim, que nós estamos, claro, passando uma espécie de degrau de desentendimento, né? De degrau marcado pela polarização, pelos afetos de ódio, pela, assim, redução do outro às categorias que eu tenho na minha cabeça, né? Há até um consenso. Quem é que gosta de bolhas? Quem é que diz, eu vivo na minha bolha e não quero... Ninguém. Todo mundo quer viajar, quer descobrir outros amores em outras bolhas, quer sair dos seus condomínios. Agora, vida sem conflito, eu acho que não vai ter, né? O bacana da vida política, da vida ética e da vida desejante é que ela é com conflito, né? Então, muita gente diz assim, é tanta bagunça que eu quero me retirar para um campo de harmonia onde eu vou ficar escutando os passarinhos e daí sim não acredito muito nessa saída. Eu acho que a saída é pelo conflito mesmo e pelo seu bom trato. Interessante porque, enfim, a gente falou aqui da inevitabilidade do conflito, de como a gente pode tratar bem, né, do bom trato. Mas você já antecipou aqui que tem pessoas que usam o conflito como método. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Mas antes eu queria fazer uma observação, claro. Assim, porque o conflito ele é constitutivo do campo da política, né? E basta a gente andar, não preciso rever todo mundo que vivia antes de 2014 e lembra que a gente discordava, tinha disputa política no Brasil, pelo amor de Deus, a disputa era inclusive acalorada, porém o nível de intolerância com o outro era muito menor. Então, eu consigo ter política, eu consigo ter conflito, eu consigo ter divergência sem essa hostilidade na qual eu preciso a eliminação do outro. O outro é tão intolerável, ele é uma ameaça tão grave à constituição da minha comunidade política que ela não existe, ela não pode existir com ele participando. Eu preciso tirar. E não dá para matar 30% da população brasileira, seja de qual campo a gente está falando. Então, como é que a gente está caminhando para esse lugar na qual a gente está achando que a gente precisa extirpar um pedaço da população brasileira? A gente não quer tirar o Lula ou tirar o Bolsonaro, a gente quer tirar os bolsonaristas e os lulistas, os petistas. Essa é a situação na qual a gente foi. Tem grupos que estão se aproveitando disso. Por quê? Porque essa situação de conflito beneficia aos dois campos, aos líderes dos dois campos, aumenta voto, aumenta a representação, né? Aumenta a representação parlamentar, enraiza digamos assim, aquela identidade num pedaço grande da sociedade. Então tem gente, ou seja, tem máquina de propaganda, né? A Rita estava falando do papel das mídias sociais. Se você pegar metade do consumo das mídias sociais, é o que a gente chama de sites partidários ou hiperpartidários, que estão basicamente alimentando todo dia a indignação política com o campo adversário. Eles ficam mostrando, basicamente, todo dia pegam o que os jornais apuram, dão uma trabalhada, né, dão uma repaginada, o framing, né, muda o enquadramento e falam, olha como esses caras são perigosos, olha como a gente precisa se ver livre desses caras. Né? Isso fica alimentando diariamente o nosso sentimento de indignação com outro campo e, ao mesmo tempo, a coesão do nosso campo. Então, é desse sistema, dessa estrutura que a gente precisa nos livrar. Porque ainda que a gente queira o bem-estar do nosso, digamos, do nosso campo, a defesa dos nossos valores, a gente precisa saber que ao fazer desta maneira, nós estamos alimentando o monstro do outro lado. Porque esse sistema ele é relacional. Então, ou a gente abandona o sistema relacional, na qual a gente funciona dessa maneira, ou não tem saída. Nossa, a gente está aqui falando sobre a formação da nossa visão de mundo, né? E algumas experiências podem mudar a nossa opinião. Existem situações que só quem passou por elas pode entender. Por exemplo, o nosso colega da CNN, o Lorival Santana, que por causa do trabalho já acompanhou de perto várias guerras em diferentes países. Ele conta que antes de lidar com conflitos é necessário entender o que existe por trás deles. Com a minha experiência de cobertura de guerras, eu aprendi que você tem que escolher se você quer entender o mundo ou mudar o mundo. Porque se você quer mudar o mundo,
esse desejo de mudar altera a sua capacidade de entender o mundo. Então, o ponto de partida para lidar com as situações de conflito é saber que a sua curiosidade e a sua dúvida tem que ser mais forte do que os seus preconceitos, as suas certezas. O mundo é muito dinâmico. Então, se você tem certezas muito permanentes, então há algo de errado com a sua abordagem do mundo. Você está mais preocupado em ganhar um conflito, em estar certo, comparado com outras pessoas, do que propriamente em entender a realidade. Se você quer entender a realidade, então a sua visão da realidade tem que acompanhar as mudanças que estão acontecendo na própria realidade o tempo inteiro. Karnal, eu quero destacar um trecho da fala do Lorival, que ele diz o seguinte: o ponto de partida para lidar com as situações de conflito é saber que a sua curiosidade e a sua dúvida têm que ser mais fortes do que os seus preconceitos e as suas certezas. O Pablo acabou de conversar com a gente, num texto dele que eu já tinha lido antes do programa, ele diz o seguinte: a nossa identidade política é essencialmente a negação daquela do adversário. A minha pergunta para você, como historiador que não gosta de perguntas sobre o futuro, é: como a gente chegou nesse fim de buraco? Poderia falar de um movimento pendular, mas os historiadores resistem a sentido em história. Pelo menos historiadores pós-Hegel resistem a isso. Mas há momentos em história em que nós queremos mais polarização, há momentos menos polarizados. Por exemplo, na história do Brasil, o momento 1989-90, eleição de Collor e campanha de Lula, primeira presidencial, foi um momento polarizado. Essa polarização retorna várias vezes e a partir de 2013 ela se torna quase que envenenadora de todas as relações. Então existem momentos de abertura, de sístole, diástole, movimentos pendulares. No século XIX, von Clausewitz escreveu que a guerra era a continuação da política por outros meios. Essa frase é muito debatida. O Lorival lembrou muito bem e também o Pablo profetizou que se a gente não fizer algo, há o risco de guerra, de conflito aberto, e eu concordo inteiramente. Só que aí é a morte da capacidade da convivência humana. Quando eu digo qualquer xingamento do estilo vá para Cuba, já que você é de esquerda, ou vá para os Estados Unidos, já que você admira os Estados Unidos, eu estou dizendo aquilo que o Lorival nos tocou diretamente. O final disso é que eu quero eliminar ou matar quem não é desse grupo. E eu posso levar em conta que eu não saiba tudo, que a opinião divergente contém a verdade também e que seria bom para a verdade. Mas, de novo, a verdade é a primeira vítima da guerra. Isso também é uma frase do século XIX. A verdade é a primeira vítima da guerra.